Olá pessoal, eu sou a professora Kelly e vamos a mais um vídeo. Roda a vinheta. E esse vídeo é para você aluno de ensino médio, para você vestibulando, para você professor que quer saber algumas dicas, para você também que aí é conhecedor das literaturas, enfim. Então nós vamos agora passear, né, sobre um panorama dessas escolas literárias. E para começo de conversa, a gente vai entender um pouco sobre o que são escolas literárias, que também são chamadas, tá, de movimentos literários. Consistem em subdivisões, tá, da literatura, para facilitar o estudo das diferentes estéticas. Aí dividem, tá, ao longo dessa história, dividem em escolas ou movimentos literários, tá, para a gente compreender as diferentes estéticas, as diferentes formas de fazer literatura, certo? Que existiu e que existe, né? Que persiste aí, que vem surgindo a cada dia. Bem, nós temos cerca de 13 a 14 escolas literárias ao todo. Quais são essas 14 escolas literárias? Nós temos o trovadorismo, o humanismo, o classicismo, o quinhentismo, o barroco, o arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo, modernismo e as tendências contemporâneas. Ufa, cansei, tantos ismos no ar! E algumas delas não fizeram parte da história do Brasil, não fizeram parte, né, da literatura brasileira. Então, nesse vídeo, nós vamos ver quais foram essas escolas que antecederam o movimento literário no Brasil, certo? E no próximo vídeo, vocês verão quais são as escolas literárias que fizeram parte da nossa história. Então, vamos lá? E o primeiro movimento literário registrado, de fato, na Europa, foi o chamado trovadorismo, que surgiu entre o século XI ao século XIV, né? Ele foi evidente. Esse movimento literário, ele se caracterizava, né, pela união da música com a poesia, certo? A união da música e a poesia com a produção de cantigas, né? Resultava na produção de cantigas que eram divididas em cantigas líricas e cantigas satíricas, certo? As principais características desse movimento, primeiro, era a forte relação entre música e poesia, tanto é que as poesias elas eram musicalizadas, né? Viravam essas cantigas. A presença de trovadores, jograis e menestréis, certo? Inclusive, muitos trovadores eram os responsáveis por fazer essas cantigas, certo? Eram os autores, eles faziam trovas e rimas, certo? Que eram como se fossem estilos de poesia mesmo. Tinha outra característica, a terceira característica era a produção de cantigas líricas e satíricas, que eu vou falar um pouquinho sobre a diferença entre elas, né? Nós temos as cantigas líricas, que eram divididas em cantigas de amor e de amigo. As cantigas de amor, elas possuíam, né, um eu lírico masculino, o cenário
era ampliado em uma paixão amorosa, né? Uma declaração de amor, um amor platônico, geralmente. E tinha sempre a questão do sofrimento por amor, aflição, desgosto, era relatado nessas cantigas de amor, sempre tendo como eu lírico masculino. Já as cantigas de amigo, tinha o eu lírico feminino, porém é importante a gente deixar claro que naquela época os escritores, os autores eram homens, tá? Até tem o contexto que algumas senhoras, algumas senhoritas, né, da nobreza encomendavam aos trovadores essas cantigas, tá, de amigo para direcionar para um amado, enfim. Mas sempre quem produzia eram os trovadores, certo? E nas cantigas de amigo também tinha um sentimento de angústia, de tristeza, o desejo de relacionamento entre nobres e plebeus, certo? O reflexo da sociedade patriarcal, que era muito evidente naquela época, e uma influência da tradição ibérica popular. Continuando aqui falando sobre essas cantigas, além das líricas, nós tínhamos as cantigas satíricas. As cantigas satíricas, né, possuía diversos aspectos, né, tratava sobre diversos aspectos da sociedade da época e ridicularizavam também as pessoas, principalmente a nobreza, né, pessoas de nome na sociedade, enfim, e eram divididas em cantigas de escárnio e maldizer. E tudo isso para trazer mesmo críticas diretas ou indiretas, né? As críticas diretas traziam o nome mesmo, de fato, para quem era direcionada. As indiretas era toda baseada na ironia, certo? E elas eram mesmo para atacar, para ridicularizar, para denunciar certas situações que aconteciam na época. E assim se sucedeu, né, essas cantigas. Outras características era, além dessas que eu já falei, uma outra característica do trovadorismo era o amor cortês e a vassalagem amorosa, que era bem presente, certo? No contexto das produções. A produção de textos em prosas também, inclusive, por conta do contexto, houve muitas novelas, né, muitos textos narrativos, as famosas novelas de cavalaria, certo? Uma outra característica era também a produção de textos satíricos, certo? Voltados para o teatro. Então nós tínhamos textos satíricos e textos também amorosos, líricos, voltados aí para o teatro, textos teatrais, certo? Essas são as características do trovadorismo. Uma dica é associar o trovadorismo, certo, à história, porque o trovadorismo está diretamente ligado à época feudal. Então, a dica aí aos professores, associem o trovadorismo ao contexto histórico, fica bem legal. E outra coisa, vocês também podem associar o estudo, um comparativo entre o estudo das cantigas de líricas e satíricas com músicas também, tá? Inclusive, por exemplo, as músicas de sofrência, né? As músicas de sofrência, a gente pode associar, por exemplo, as cantigas de amor. É uma dica aí aos professores, fica bem legal, certo? A nossa segunda escola literária, que na verdade ela não vai se concretizar de fato como escola literária, mas como um movimento de transição, é o chamado humanismo, tá? O humanismo ele se instalou no final da Idade Média, no século XIV, e marcou a transição entre trovadorismo e o classicismo.
O humanismo não é uma das escolas literárias, como eu disse a vocês, marca essa transição entre essas outras duas escolas e antecipou os fundamentos do Renascimento. Então aqui deixo já uma dica para os professores de associarem, tá? Esses estudos ao Renascimento. Então pode fazer aí uma interdisciplinaridade com História e Artes, tá? Fica bem legal para poder trabalhar e entender mais esse período, certo? Bem, o humanismo buscou identificar o melhor do ser humano sem analisá-lo a partir da religião, porque no trovadorismo a gente tinha muito essa questão da época, certo? Do período feudal, dessas influências todas, e principalmente numa influência muito grande do chamado clero, né? Da igreja, o domínio que a igreja tinha sobre as pessoas, em que viviam uma sociedade teocêntrica, que Deus era o centro de tudo. Então, o humanismo vem quebrar esses paradigmas e aí vão tratar mais uma sociedade como algo antropocêntrica, em que o homem agora ele deve estar no centro das coisas e desligar vários fatores à religião. Então o humanismo vem trazer, certo? O próprio nome já diz, né? O humanismo vem trazer agora o homem para o centro e vai associar a todos os paradigmas trazidos pelo Renascimento, certo? Então, algumas das características principais do humanismo era que tinha a valorização do ser humano, como eu já disse, transição da Idade Média, entre Idade Média e Renascimento, surgimento da burguesia. Então, a gente agora, acontece o quê? Começa a declinar o período feudal, certo? ênfase ao homem, né, no centro do universo. As emoções humanas, elas começam a ser valorizadas pelos artistas. Afastamento dos dogmas, principalmente os dogmas religiosos, certo? Valorização de debates e opiniões que se divergem. Valorização da razão, né? Enquanto isso até então não era visto. O humanismo vem trazer essas identificações, essa nova forma de pensar, certo? Principalmente para a literatura, para a arte, para a cultura. E assim vai se concretizar, certo? Dos principais escritores que vão estar nesse período foi Shakespeare, né? William Shakespeare foi um dos principais escritores que marcam o humanismo, e entre uma das obras mais famosas que ele tem é o Romeu e Julieta. Então, que vem quebrar mesmo, vem quebrar todos esses paradigmas, esses dogmas que até então eram postas aí pela sociedade, certo? E nós temos vários outros escritores, eu trouxe apenas Shakespeare porque acredito que é conhecido aí de quase todo mundo, né? Mas basicamente assim vai se constituir o humanismo, tá? Com um período mesmo de transição. Ela não é exatamente uma escola literária, porque o seu período de transição foi curto, então não vai se concretizar como escola, mas foi um movimento muito importante para modificar, né, essas extremidades nas produções. Bem, e a terceira escola literária foi o classicismo, tá? O classicismo nós vamos compreender, tá, como um movimento artístico, cultural, que aconteceu no período do Renascimento, a partir do século XV na Europa, certo? O nome do movimento vai marcar o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, tá? O classicismo vai ter
como uma das principais características os ideais defendidos pelo Renascimento, certo? E o contexto em que o classicismo surge foi justamente por conta das transformações que aconteciam na época, né? Primeiro foi o período das grandes navegações, houve a Reforma Protestante com a crise religiosa, né? O que levou à crise religiosa e que foi encabeçada por Martinho Lutero. Também o fim do sistema feudal, certo? O feudalismo ele é posto para fora, né? Acaba o feudalismo, surge o capitalismo e, consequentemente, a burguesia e o cientificismo de Galileu e Copérnico, que até então a ciência não tinha dado voz ainda, não tinha a força que ganhou com o Renascimento e, consequentemente, né, esse movimento cultural traz esses traços aí dessa nova era, certo? Então, uma das principais características que o classicismo traz são as influências do movimento de transição, que foi o humanismo, a busca pelo equilíbrio, certo? A busca pela harmonia, pensando o homem no centro, traz também um rigor formal, certo? Nas produções, traz a razão, traz a ciência para as suas produções, enfim, as ideias mesmo que já estavam sendo preparadas pelo humanismo, que era esse movimento de transição para o classicismo. Bem, no próximo vídeo a gente vai falar sobre as escolas literárias que fizeram parte, tá, da história brasileira. Mas não sai desse vídeo sem se inscrever no nosso canal, deixar seu joinha e comenta muito o que vocês acharam, se tem alguma dúvida, tá? Então, até o próximo vídeo.